Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, 15 horas com 19 minutos, 12 de novembro de 2021, 17 graus em São Paulo. Eu disse que voltaria para fazer alguns ativos, balanços corporativos na veia. Então eu vou fazer alguns estudos aqui conforme eu havia prometido, ok? O primeiro deles é Vitia. Então vamos lá. Vitia, produtos químicos agrícolas, né, fertilizantes e afins, é aquele tipo de ação que aparentemente chegou no ponto mais para realizar lucro que qualquer outra coisa, né? A ação saiu de R$ 9,00, ela bateu 13,64 a 12,90. Eu acho que de repente vender uma parte, colocar o stop abaixo da mínima do dia faz sentido. Esse tipo de fenômeno, na minha opinião, vai ser comum daqui para frente, né? Não é o único. Se a gente colocar aqui, por exemplo, são duas ações que tiveram seus balanços divulgados de ontem para hoje, né? Eu falava para vocês sobre esse caso da Lame 4, né? O que fez a Lame 4? Primeiro, ela tem o padrão da alavanca, fundo mais alto que o anterior. Hoje está subindo 5%, rompendo uma região importante que é o 6,50. É um divisor de águas entre uma compra mais firme e a venda, porque a simetria em V ela cumpriu. Poxa, pessoal, é um ativo que saiu de 4,80 e bateu 6,90. Isso em 2 semanas, né? Então você faz 6,90 dividido por 4,80, você está falando em 43, 44% de valorização. Em 2 semanas, né? Você pega a MER3, é aquela. Eu tava gravando, eu fui no laboratório Delboni, né, para fazer os exames ali. Vocês sabem que eu faço Muay Thai, natação, musculação. Já tenho 42 anos, ou ainda tenho 42, né? Vou tomar minha água de coco aqui. Exames perfeitos, graças a Deus, saúde plena. É a mesma coisa da Amer. Lembra que eu falava para vocês? Essa região aqui de 29, 30 reais era piada, ela foi até 41, quase 40, 39. Então, vamos pegar aqui, ó, 39,46 foi a máxima, 29,44. Entre a máxima e a mínima, ó, 39,46 por 29. Então, isso daqui em 2 semanas, ó, 29,44. 39,46 por 29,44. Você está falando em 2 semanas em 34%. E esse tipo de fenômeno vai ser comum daqui em diante. É uma ação que, se tiver força para romper 40 com 39, tem um W aqui. Então é aquela história, você prefere comprar a Mar a 80 ou a 30? Né? Você prefere comprar a Lame 4? Isso que eu falava no Instagram quando eu fui lá no Delboni. Você prefere comprar a 4,50 ou você prefere comprar a 7? Eu prefiro comprar a 4,50, R$5. Né? Então aqui é para vender, topo mais baixo que o anterior, quebrou o padrão. O pessoal está comprando aqui, o pessoal está vendendo, eu não consigo entender, de verdade. Né? Eu não estou falando para comprar alavancado, para fazer day trade, compra para você se tornar um sócio do ativo com a empresa mega, ultra descontada. Então são duas ações que tiveram seus balanços divulgados, estão estudadas, né? Aí a gente tem Unipar, Unip 6. Unip já é uma ação que vinha de uma movimentação baixista, mas com quase lateral, né? Aí o ativo sobe 9%, é aquela história. Entrar agora, não... tudo bem, está rompendo uma resistência, mas ela está longe das mínimas. Ó, saiu de 72 para 91. Você está falando em R$20 de valorização. Ó, então esse tipo de fenômeno, ele vai se tornar cada vez comum. Ó, pegar o 92,87. É isso que eu estou dizendo, é para ganhar de balde, né? 72,51. Caramba. Vou fazer a 92,87. Esse mouse que eu tô aqui.
72. Se eu pegar as extremidades aqui, pessoal, isso em... Tô falando em 28%, ó, em 2 semanas. Só que essa daqui, nesse momento, eu já não vejo como uma grande oportunidade. Um caso que eu comentei lá no Telegram, Magazine Luiza. Poxa, a Magazine Luiza, na minha visão, né, quando ela estava aqui em cima, 24, 20 reais, fez pivô de baixa, ela estava cara. A 24, 23 é cara. Agora a 11 reais, na minha visão, é oportunidade. Talvez você não acerte a mínima, mas você está comprando mega descontada. Ou não? Você prefere comprar a 25, né? Então esse é o grande lance, né? Do ativo. Para mim, uma barra de exaustão. Correto? EZTC3. Também saiu o balanço. Na EZTC3, uma típica correção, assimetria em V, traz o preço até os 24,98 no mínimo. Correção natural, até as médias estão justapostas, um típico fundo arredondado, Arami. Então eu vejo como oportunidade. Aí tem BR Malls, BRML3. BR Malls é um dos ativos que é uma piada, heresia, é absurdo esse ativo a 8,46. Semana passada subiu 8,65, essa semana 8,60 ainda é escandalosamente barata. Tanto que vai fechar na máxima da semana. Né? Escândalo de barato. A Rapvida. Esse daqui eu nunca lembro o código. É RapV3. Legal. O ativo fez o padrão da alavanca. Olha, uma aula aqui rápida de análise técnica. Ó. Fez o padrão da alavanca, que é o fundo mais alto que o anterior. E ao fazer o padrão da alavanca, ela deixou aqui uma barra elefante, ó, 5% de alta, maciça, destoa das anteriores, fez a pausa e duplicou a barra. Ó. 1, 2, 3, 4 quadrantes. 1, 2, 3, quase 4 quadrantes. Esse tipo de movimento de correção depois desse tipo de puxada eu entendo como oportunidade, porque está num topo anterior, ó, 13,29 média de 5. Então, mas é uma nuvem negra, mas o viés, né, olha a mudança de direção do preço, né? Então eu entendo. Essa, se eu fosse comprar, eu compraria metade hoje e metade na terça que vem. Indo para cima ou para baixo, você forma um médio legal. A outra ação, Triunfo. Tepis. A Tepis é uma ação que eu tô sempre de olho, mas eu acho que eu nunca operei Tepis, mas eu tô sempre com ela no radar. Olha, é uma ação que tem claramente uma tendência de baixa, ela não consegue passar a média de 21. Essa, por exemplo, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas eu não escolheria comprar Triunfo. Né? Já, por exemplo, o Magazine Luiza, sim. E essa ação, que é o Grupo Natura, também eu compraria. Né? Eu falei sobre ela inclusive está montando sombra inferior. Eu falei sobre ela no Instagram. Na minha visão, uma raríssima oportunidade, seja para guerrilha ou swing trade. Então essa, por exemplo, eu compraria, como Neogrid também. Né? Neogrid é uma outra ação, talvez faça aqui tinha reagido bem. Né? O ativo saiu de 3,55, foi a 4,20, é uma bela movimentação. Está devolvendo o que fez em 2 semanas em uma sessão. Na minha visão, exaustão, oportunidade de compra. Né? Então, Neogrid, eu sou muito mais comprar Neogrid do que Oi e RBR, por exemplo, ou Cielo. Né? Então eu vejo aqui como uma ação, de repente, que pode até duplicar a capital dentro de alguns meses. Essa belezinha aqui já fez parte de carteira da Top Traders. É uma belíssima empresa, veio numa região de suporte, respeitou. 14% de alta semana passada. Essa semana mais 14%. Mesmo assim, ainda acho que vale a pena. SBF.
né? Simetria em V ainda tem espaço, as médias estão cruzando em modo compra no... Então, pessoal, olha que loucura. A gente tem uma mudança de comportamento em vários ativos, porém, entretanto, todavia, ainda não tem fluxo, ainda não tem grana para pressionar uma grande quantidade de ações. Mas se você está bem posicionado, você vai capturando. Ó, eu vou pegar a movimentação de agora. Se você realizasse lucro agora, 27,31, qual que foi a mínima recente? 20,85. Você está falando em pouco mais de 2 semanas aqui, em 31% de alta. E esse tipo de fenômeno daqui em diante vai ser cada vez mais comum. Então, estando posicionado, né, tem grandes oportunidades aí. A gente tem HGTX3, que é a Ering. Acho que o código... Caramba, eu tô... A Ering... Olha, eu confesso, eu sou sempre muito sincero aqui. Eu não me lembro o código da Ering, deve ter... Enfim. O da Ering eu passo aqui, depois eu pesquiso. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho sempre a humildade de... Acho que mudou o código. O HGTX3. É uma ação que eu não acompanho faz um tempo. Acho que é algum bug, então, do TradingView. Mas eu confesso que é um ativo que faz tempo que eu não olho. Ó, a gente confere, ó, 17/9. Então, provavelmente mudou o código, eu não consegui achar aqui. Ó, o que aconteceu com a HGTX3? Ah, ela foi... Agora faz parte do grupo Soma. Eu juro, eu não sabia, não acompanhava o setor. Eu sempre tenho a humildade de pesquisar, ó, Animale, Farm, Maria Filó. Então agora ela faz parte de Soma 3, maravilha. Aprendi mais uma, sempre aprendendo. Sempre tenho a humildade aqui. Não sou perfeito, não sou Deus, não sei tudo, mas tenho muita força e humildade para aprender e pesquisar, para não dar uma de inteligentinho aqui para vocês. Ombro, cabeça, ombro invertido, velado, se a gente excluir essa sombra, essa correção, na minha opinião, gera oportunidade na CCRO3. No mínimo, alvo a R$13 aqui para guerrilha, mas pode ir além. Nesta belezinha eu vou traçar uma linha de tendência de alta, por isso que eu estou sempre estudando. Estou estudando. Para aprender, passar a verdade para o aluno, ó, não sei, eu pesquiso, eu acho que esse é o caminho. Eu estou sempre lendo alguma coisa, que nem agora eu estava no laboratório, levei um livro, estava lendo, acompanhando o mercado. Às vezes as pessoas acham que eu estudo e trabalho demais, mas eu sou feliz assim, consigo fazer esporte, estou perto dos meus filhos. Considero que tenho uma vida bastante privilegiada e equilibrada. Aí, Soma 3. O grupo Soma, né? Nós estamos, queridos, na era das linhas de tendência de baixa. Deixa eu ver se a minha equipe deixou algum recado, ou se eu anotei alguma coisa aqui para falar para vocês. Eu tinha anotado que era o lance da Neogrid, Natura. Olha, nessa, como dizia o Gugu, né? Olha, a gente está com as LTBs em moda, né? Por exemplo, o grupo Soma passou e voltou. Está subindo 1,57. Esse recuo intraday, na minha opinião, gera oportunidade porque tem simetria em V e eu entendo que vai romper aqui essa LTB. Aí, caríssimos, eu marquei Tecnisa. A Tecnisa é um caso sério, né? Eu tenho 3 imóveis da Tecnisa, um residencial, 2 salas comerciais. Se você comparar com outras construtoras tal, aí você vai entender, a Tecnisa é complicada, né? Então, ela não entra no time da Melk, da Cury, da JHSF, que a gente tem em carteira, ou Cirela, longe disso. Né? Uma Mills da vida, ó, longe disso. Não chega a ser uma tranqueira que nem Viver tal, mas é uma construtora complicada. Ó, uma Mills, Oportunidade, Cury, Tecnisa não. Eu prefiro até Elbor do que Tecnisa, tem um bom padrão. Aí tem Sabesp, SBSP3, já fez parte de carteira nossas mais de uma vez, é um ativo lento, né? Para bater renda fixa eu prefiro SAPR, sendo... Eu não posso falar, por exemplo, que eu prefiro a Sabesp se eu tenho um Sanepar em carteira, então
né? Então a minha preferência é ser a PR11, mas é mais um ativo de guarda, trazer um certo equilíbrio à carteira, então eu preferiria comprar a Sanepar. Aí tem mais duas aqui, Raizen, que alguns chamam de Raizen, mas eu vi uma pessoa que eu dou bastante credibilidade no mercado falando Raizen é mais uma ação que gera oportunidade, né? Parece aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, uma barra provavelmente de exaustão, uma empresa com ótimos fundamentos, então é muito difícil você entrar em Raizen a 6,40, 6,50 e num prazo de algumas semanas deixar de ganhar dinheiro, né? Muito difícil, né? Um ativo dessa qualidade. E aí Semig é a última que eu marquei aqui dos balanços. Talvez a melhor opção do setor de energia, montou fundo, ombro, cabeça, ombro invertido, velado, simetria em V, alvo mínimo de guerrilha a R$15, mas eu penso que vai além. Excelente oportunidade, as médias estão cruzando em modo compra, estão fresquinhas aí, acabando de cruzar-se em modo compra. E eu vou fazer mini índice e mini dólar aqui, né? O mini dólar incomoda um pouco quem está na venda, com essa movimentação, dá uma ideia de pinça. Eu estou de olho aqui no 44, no 5477,500 para ver se é fogo de palha ou um fundo firme. Né? Esse é o ponto para mim, incomoda um pouco, mas pode ser um repique. Né? Só que a gente tem uma venda num ponto bom, né? Que é o 5655. Mas eu tô de olho aí, negócio a negócio no dólar. Dá para traçar aqui uma LTB, não é perfeita, mas é interessante. E eu estou de olho também nessa LTB, além do fundo anterior 5477. E aí, mini índice. Hoje, né, quando eu falei... Hoje, quando eu me comuniquei no Telegram falando que achava que era oportunidade no mini índice, ele estava ali um pouco acima do 107. Aí eu fui lá no Instagram... Tava voltando do laboratório, eu falei, ó, tá 107, 107, 100, projeta 108 e tal, mas não tem força, né? E eu falei no YouTube também, então tá em volta, vai 107, 100, 106 e 900, e o volume muito baixo, acho que não vai ter força, mas assim, gráfico de 30 minutos na tela, vamos ver aqui. Olha, se eu tomar como base esse fundo aqui um pouco mais baixo, ela está tentando aqui penetrar essa LTA. Atualizar o gráfico aqui. Esse ponto aqui já foi, né? O rompimento falso de 109,175 que trouxe essa queda. 109,285, 109,325. Aí nós temos um rompimento falso de 106,420. O pessoal já está na estrada aí, o professor está trabalhando aqui, mas eu vou pegar a estrada também. Parece, né, uma simetria em W capaz de trazer o preço a 109,325, resistências intermediárias 108,800, 108,600. E nós temos um eixo aqui a 107,270. A galera está na estrada. Eu tenho o pessoal da minha equipe vendendo. Vocês sabem que eu desmontei o centro de estética em São Judas, vou montar no ano que vem no outro local, mas aí é uma outra ideia, eu estou vendendo equipamentos lá de centro de estética, eu coloquei numa sala que eu tenho aqui perto do shopping, e aí tem o pessoal da minha equipe fazendo as vendas, né? Então estão lá entregando produtos e tal, e a gente já vendeu uns 60%. Aí essa sala em específico provavelmente eu vou alugar, então tem lá o pessoal da minha equipe, eu estava orientando, vim para cá trabalhando, volto lá, vou numa obra depois e a vida segue, pessoal. Então é aquilo que eu falo. Pro pessoal que é meio infantilizado, meio mimado, se a bolsa não subir eu não vou operar mais, boa sorte. Né? A pessoa que não sabe o que é a vida.
É que eu falei, eu tava na sala, fui almoçar no laboratório, vim trabalhar, volto na sala, vou na obra, se tiver que carregar saco de cimento eu carrego, se tiver que ajudar em alguma coisa no serviço eu ajudo, se tiver que ir no chaveiro eu vou comprar material. Agora a pessoa quando ela é mais mimada, muito dengo... Eu tinha um professor que falava pra mim assim, Wagner, boa parte dos problemas do mundo são baseados num tripé. Era chilique, capricho e tinha um outro negócio. Acho que era chilique, mania, capricho. Acho que era isso, né? Então, a pessoa tem chilique, ela tem as suas manias, os seus caprichos. Se o mercado não buscar 110 até tal dia, eu não opero mais. Problema seu. Boa sorte. Vai montar um negócio, vai investir na indústria. Coloca o dinheiro em renda fixa para você ver que varia também, né? Só que tem uma data, né? Vai montar um comércio. Vai montar um consultório, vai montar uma banca de advogados. Na bolsa, você tem muito mais chance no momento atual de fazer grana do que em qualquer outra coisa. A não ser que você seja um grande artista, um cantor, um jogador de futebol, um profissional raríssimo na sua área. Então, chilique, mania, capricho. Se a bolsa está demorando muito, então vai fazer outra coisa, né? Eu tô com a minha grana aí, tô otimista e com uma boa expectativa, mas é renda variável. Tipo hoje, tem tudo para recuperar até o 108 pelo menos, né? Só que não tem força, não tem volume. Volume muito baixo. Tá no mesmo ponto, eu fiz Telegram, Instagram e YouTube. Tem potencial de ir pro 108? Tem. Tava 107 com alguma coisa e continua no 107, ó. De repente, se romper, que é muito difícil, o 107 270, eixo de fundo duplo, só que por simetria, ó, candle do meio, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5. Subiria no sexto, tá no terceiro ainda. Então pode até subir, mas o mercado tá sem força porque a galera tá focada no feriado. Então é isso aí, tá entregue, pessoal. Promessa cumprida. Um grande abraço a todos. Muita saúde, muita paz. Deixa o like, compartilha o vídeo e atue nos comentários. Seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Valeu!